Se você quer fazer questionários num nível profissional, esse vídeo aqui é para você. Eu já fiz a parte 1, que eu vou deixar aqui nos cards, e agora a continuação. Se você não me conhece, meu nome é Dani Sanai, eu trabalho há mais de 20 anos com pesquisa de mercado, consumer insights para grandes empresas, grandes marcas, e eu tô aqui fazendo esse canal porque eu adoro o YouTube e eu quero compartilhar todo o meu conhecimento, assim como eu já consegui muito conhecimento através do YouTube. Então, por exemplo, eu aprendi a usar furadeira, esse quadro aqui fui eu que coloquei usando a furadeira através de um conhecimento que eu adquiri aqui no YouTube. Então, da mesma forma, eu quero retribuir. Tô fazendo esse canal, tô abrindo as portas do que as grandes empresas e grandes marcas fazem, tá? E até interessante, porque muita gente que trabalha em instituto, às vezes nem sabe como é que faz um questionário, porque o questionário já vem pronto lá do global, ele só muda o nome da categoria, muda o nome das marcas, muda alguma coisinha, mas a pessoa não sabe efetivamente como fazer um bom questionário. Bom, otimização de perguntas. Então, uma das formas mais eficazes de você otimizar um questionário é você unificar perguntas, que normalmente elas seriam feitas separadas, tá? A gente consegue unificar num bloco só. Por que que isso é importante? Porque a gente tem um menor tempo de resposta, uma menor taxa de abandono, a gente transforma um fluxo de uma forma mais leve, com mais qualidade de resposta e questão de custo mesmo. Quando o campo, ou seja, as entrevistas, né, ela tem um tempo menor, a gente consegue otimizar isso de uma forma mais eficiente e o projeto todo sai mais barato. Tá? Então é muito importante você fazer uma análise de como otimizar perguntas, tá? Vou dar um exemplo aqui. Esse exemplo aqui primeiro. Os dois exemplos entraram juntos, mas vamos ver esse daqui primeiro. Então aqui é um exemplo de duas perguntas separadas, como que a gente faria da maneira tradicional. Então a pergunta 1, a gente faria: você consome água com gás? Sim, a programação vai continuar a responder e o não ele já vai encerrar, que essa seria uma pergunta filtro. A pergunta 2, com que frequência você consome água com gás? Aí vai ter toda a escalinha lá, todos os dias, algumas vezes por semana, raramente, blá 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 blá. Qual que seria a forma da gente otimizar, ou seja, agrupar essas duas questões em uma única pergunta, que vai levar menos tempo? A gente já perguntaria direto: com que frequência você consome água com gás? Todos os dias, algumas vezes por semana, raramente ou nunca consumo? Então, quem clicar no nunca vai encerrar a pesquisa. Então, dessa forma, a gente já vai ter em uma questão só a pergunta filtro e a pergunta de frequência, tá? Então, é uma forma da gente ganhar um tempo e evitar uma pergunta desnecessária, tá? Então, pensa. Quando você for avaliar depois que tiver pronto seu questionário, dá uma analisada geral se não dá para fazer esse tipo de otimização. Vou dar um outro exemplo aqui, né? Então, em vez de duas perguntas, na pergunta 1, você gosta de cozinhar? A pergunta 2, depois que ele responder, né? Sim, não. Por quê? Que seria uma pergunta aberta. Então, a primeira seria uma pergunta de RU, né? Resposta única, sim ou não. E a pergunta 2 seria uma RA. E aí ele clica em uma, aí depois o programa traz a segunda pergunta. Normalmente é feito dessa forma. O otimizado, a gente já vai perguntar assim: você gosta de cozinhar? Justifique. Então, no mesmo espaço, ele já vai dizer se sim, se não, e ele vai escrever a justificativa ali no campo aberto, tá? Então, é uma forma mais otimizada também de aplicar aí uma pergunta aberta pelo meio. Próximo, dentro do módulo aí avançado, técnicas para lidar com temas sensíveis. Então, quando a gente tem uma pergunta que envolve um assunto muito íntimo, muito delicado, às vezes temas até assim
ilegais, vamos dizer assim, né, isso tudo, pode fazer com que a pessoa não responda de maneira sincera, ou a pessoa responda, de acordo, assim, com o que é socialmente aceitável, tá. E isso pode impactar muito a qualidade dos seus dados. O que que eu estou falando? Qual tipo de tema? Vamos dar uns exemplos aqui. Renda pessoal, então aqui no Brasil eu já falei a questão da renda, que as pessoas não gostam de responder sobre a renda, até por isso que tem uma classificação socioeconômica toda baseada em itens que a pessoa possui na casa dela, em outras questões também de escolaridade, enfim, aqui no Brasil existe um critério, né, que eu posso depois fazer um vídeo específico sobre a renda, né, sobre como se define a classe social, tá? Mas é um tema sensível. Então, se você tiver que perguntar a renda, tenta jogar isso lá para o final, ou tenta dar uma opção de escape do tipo, não quero responder, sabe assim? Não obrigar a pessoa a participar, porque ela pode abandonar o questionário. Outros temas sensíveis, então comportamentos, vamos dizer assim, antiéticos, ilegais, então às vezes há alguma pesquisa que fala sobre pirataria, sobre sonegação de impostos, sobre uso de drogas, sobre bebida alcoólica, sobre, sei lá, remédios, né, sobre saúde mental, sobre saúde sexual, opiniões controversas, então falar sobre preconceitos, falar sobre posição política. Então todos esses temas, eles são muito sensíveis, então você tem que ter um cuidado maior, vamos dizer assim, ao fazer pesquisas relacionadas a isso. Como que a gente pode contornar, então, né? Como abordar esses temas mais sensíveis? Qual seria uma técnica? Primeiro, naquela pergunta mais específica que você vai falar sobre, sei lá, o uso de, sei lá, algum comportamento ali mais antiético. Aí você tem que garantir o anonimato, você tem que reforçar a privacidade. Você pode, naquela pergunta mesmo específica, você vai deixar bem claro: olha, hoje nós vamos falar sobre tal assunto. Mas a sua resposta é anônima, não vai ser associada especificamente a você. Queremos a sua opinião sincera, não tem resposta certa nem Força. errada. Outra técnica, você vai usar uma pergunta em terceira pessoa, e isso vai ajudar ali a reduzir um pouco a barreira, vai reduzir um pouco a forma que a pessoa vai estar respondendo. Então vamos supor, a pergunta seria assim, né? Com que frequência você consome bebida alcoólica por semana? Tá? Então é uma pergunta sensível. Então, quem bebe todo dia, por exemplo, pode ficar sem graça de responder, porque não é assim um comportamento socialmente aceito. Tá? Então a gente tem que perguntar de uma maneira mais indireta e menos ameaçadora. Aí a ideia seria assim: qual a frequência típica de consumo semanal de bebidas alcoólicas entre pessoas da sua idade? Então, ele não vai estar respondendo especificamente sobre ele, mas ele vai estar respondendo sobre pessoas ali como ele, entendeu? Então, ele pode, de repente, admitir: eu acho que as pessoas, né? Pode beber aí diariamente e tal, que tudo bem. Ele é menos ameaçador responder dessa forma, tá? Às vezes pode deixar lá mais para o meio, algumas para o final, algumas abertas, algumas fechadas, umas em escala de concordância, né? Então é só ele concordar. Você concorda que pessoas, de maneira geral, consomem bebida alcoólica diariamente? Então fica fácil ele dizer concordo, concordo totalmente, fica mais fácil ele dizer isso, né? É que é exatamente esse último aqui, né? Usar escalas de frequência, não é o último, desculpa, é o terceiro. Usar escalas de frequência ampla, ou mesmo agrupar as categorias para evitar uma exposição direta. Então vamos supor, você vai perguntar sobre o peso da pessoa, você está fazendo uma pesquisa sobre obesidade, você está falando com pessoas que são obesas,
tá? Então a pessoa já tem ali uma trava em relação ao peso dela. Ela não quer declarar diretamente que ela tem aquele peso. Você pode colocar faixas de peso, de tanto até tanto, de tanto até tanto. Aí fica mais fácil, quando ele vê ali uma faixa, fica mais fácil dele se autoclassificar, por conta do intervalo em si, né? Sem ser o valor exato. Além disso, a posição estratégica da questão sensível, ela tem que estar no final do questionário, tá? Por quê? Porque lá no final, depois dela ter investido tempo, depois dela ter acompanhado as questões, ela vai se sentir mais confortável em responder aquela pergunta mais sensível, mais para o final do questionário. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like, faz a sua inscrição, continua acompanhando para as continuações, para os maiores aprofundamentos, e a gente sempre vai trazer aqui conteúdo sobre pesquisa de mercado, consumer insights, análise de dados, tá? Então continua aqui com a gente. Um beijo grande, foi um prazer falar com você hoje. Tchau!